Vamos nos debruçar aqui sobre a palavra de Deus. No domingo passado falamos sobre o quê? Alguém se lembra? Oséias. Oséias, capítulo 2. E quais eram os temas de Oséias, capítulo 2? A imagem do livro é essa, não é? A relação entre Deus e o seu povo como a imagem da relação entre Deus e o seu povo como um casamento, não é? Mas o capítulo 2 fala de duas coisas em particular. É o quê? Divórcio ou infidelidade, não é? Infidelidade ou divórcio. E a outra parte? Ninguém se lembra? Essa parte é a mais importante de todas. Reconciliação. Perdão e reconciliação. Porque se ficarmos só na parte da infidelidade, ficamos um bocado desesperados, não é? Mas reconciliação, essa parte é fundamental. Porquê? Porque Deus é um Deus que não deixa a infidelidade passar em claro. A infidelidade tem consequências. E nós todos sabemos disso. Alguém sabe disso, que a infidelidade tem consequências? Não é? Esta imagem de Oséias é de Deus como marido e o seu povo como a esposa. E quando há infidelidade num casamento, qual é o resultado disso? Qual é o resultado quando há infidelidade num casamento? O mais óbvio, o mais imediato é ruptura. Não é? É ruptura. E o divórcio pode ser o fim é o fim mais apropriado. Não é? Porque a infidelidade produz destruição. Claro que pode haver perdão e reconciliação, mas infidelidades repetidas levam ao quê? Levam à ruptura, levam à destruição do relacionamento. Não é novidade para ninguém. Não estou a falar aqui de nada. Com Deus é igual. Não é? A infidelidade tem consequências. Deus estruturou o universo assim. A sua natureza é assim. A infidelidade tem consequências. Mas esse Deus que é traído pela infidelidade do seu povo, esse Deus dá uma oportunidade de reconciliação. E não apenas dá uma oportunidade de reconciliação. Ele toma a iniciativa da reconciliação. Ele corre para os infiéis para os reconciliar consigo. E dá essa oportunidade de reconciliação. E nós temos esta certeza. No meio do turbilhão que estamos a viver, no meio de todas as dificuldades, no meio da nossa desorientação, uma coisa nós podemos ter a certeza. Deus, Ele vai sempre, sempre ter o desejo de se reconciliar connosco. Vai sempre ter o desejo de estar em relacionamento connosco, de ser um connosco. E nós precisamos de reconciliação. Não é? Os nossos pecados, as nossas infidelidades precisam de cura. Precisamos de reconciliação. E essa reconciliação precisamos dela no início quando nós casamos com Deus. Não é? Quando nós dizemos sim, eu quero me comprometer contigo para a vida toda, para a eternidade. Precisamos de... Essa reconciliação tem que acontecer porque nós, todos, somos culpados de infidelidade contra Deus. Todos nós lhe desobedecemos, todos nós o traímos. Todos, sem exceção. Mas essa reconciliação, nós precisamos dela a cada dia também. Porque todos os dias nós falhamos. Ou sou só eu? Acho que não sou só eu. Todos os dias nós cometemos infidelidade no nosso relacionamento com Deus. Então precisamos de reconciliação. E essa reconciliação está garantida. Porque Deus, Ele morreu na cruz para abrir a porta da reconciliação. Ele pagou o preço do castigo pela nossa infidelidade para que nós não tivéssemos que sofrer esse castigo e pudéssemos reconciliar-nos com Ele. E ficarmos livres da nossa culpa. Então Deus tem sempre mais uma oportunidade de reconciliação. A cada dia. A cada dia. Enquanto há vida, há esperança de reconciliação. Quando a vida acaba, quando a nossa vida aqui acaba, aí acaba-se a oportunidade. Não é? Ou estamos reconciliados ou não. E o nosso destino eterno decide-se em função disso. Ou estamos reconciliados com Deus, ou se não quisermos estar, não somos obrigados a passar a eternidade com Deus. Mas é bom sabermos que a eternidade longe de Deus é alguma coisa terrível. Portanto, é bom que nós nos reconciliemos com Ele. Mas não somos obrigados a isso. É algo que fazemos voluntariamente. Então, precisamos de reconciliação, mas depois de termos a reconciliação, é muito importante percebermos uma coisa também, que nós às vezes fazemos confusão. Nós às vezes achamos que a reconciliação é uma licença para a infidelidade. Imaginem um casamento.
Né? Há um cônjuge que trai o outro. E esse cônjuge que foi traído perdoa. E o outro cônjuge que foi perdoado, no dia a seguir volta a cometer infidelidade. O que é que vocês acham disso? É cuspir no prato que comeu. Né? É brincar com, com o coração de quem abriu a porta para o perdão e para a reconciliação. Né? Então a reconciliação não é uma licença para a infidelidade. A reconciliação é para vivermos uma vida de fidelidade. Não confundamos as coisas, porque às vezes achamos que Deus papa tudo. Não é? Deus reconcilia, a reconciliação está garantida, não é? Jesus já morreu na cruz, o preço já foi pago e eu agora estou livre para fazer o que eu quiser e dar as facadas que eu quiser no meu relacionamento com Deus. Não, não é isso. E vemos isso claramente em Oseias. E o profeta Oseias fala-nos sobre a fidelidade de um Deus que foi traído repetidamente. E ensina-nos a nós. Ensina-nos a nós que tanto somos traidores, como também somos reconciliados. Aqueles que já fizeram as pazes com Deus. Aqueles que já se comprometeram com Deus a entrar neste relacionamento com Ele, neste relacionamento eterno com Ele. E nós podemos viver neste relacionamento. E não apenas viver nele, mas ser ministros dele. Ser embaixadores dele, como a Conceição dizia na sua intervenção. Ir como enviados de Deus para anunciar a sua reconciliação a todos, como o profeta Oseias fez. E como o profeta Oseias fez, não apenas anunciar com palavras, mas viver essa reconciliação. Testemunhar dessa reconciliação com a nossa própria vida. Enquanto reconciliados com Deus, mostrar a natureza de Deus na nossa vida àqueles que nos rodeiam. E hoje nós somos chamados para ser, de facto, profetas. Profetas são aqueles que anunciam a mensagem de Deus. Como Oseias, nós somos chamados para ser profetas. E hoje vamos aprender três coisas que são esperadas de nós como profetas de Deus e que podemos aprender com Oseias. A primeira, como os profetas do Senhor, são chamados a identificar-se com Deus. Somos chamados a identificarmos-nos com Deus. Segunda, como os profetas do Senhor, são chamados para anunciar o seu grande amor. E terceira, como os profetas do Senhor, são chamados também a anunciar a fidelidade que Deus pede àqueles que são reconciliados com Ele. São três coisas muito relacionadas, mas vamos ler em Oseias 3. Se alguém precisar de Bíblia, há ali Bíblias para emprestar. Se alguém não tiver Bíblia e quiser, ponha só o braço no ar e uma Bíblia vai chegar até si. Ok? Oseias 3. Oseias 3, vamos ler no versículo 1. É um capítulo pequenino, mas com muito conteúdo que dá pano para mangas. Vamos lá, Oseias 3. O Senhor disse-me, vai outra vez e ama essa mulher, mesmo que seja amante de outro e viva em adultério. Faz como eu, o Senhor, que amo os israelitas, apesar de se voltarem para outros deuses, desejosos das tortas de uvas. Recuperei então a minha mulher por 15 moedas de prata e 600 litros de cevada. Por isso lhe digo, viverás comigo por muito tempo. Não pratiques a prostituição, nem te entregues a homem algum, e eu farei o mesmo para contigo. Também o povo de Israel ficará por muito tempo sem rei, sem chefes, sem sacrifícios, sem monumentos religiosos, sem insígnias, nem dados para oráculos. Mais tarde, o povo de Israel voltará a procurar o Senhor seu Deus e o descendente de David para seu rei. No futuro procurarão com todo o respeito o Senhor e os seus favores. Deus diz o que a Oseias? Versículo 1. Vai outra vez, não vás apenas uma vez, vai outra vez e ama essa mulher, mesmo que seja amante de outro e viva em adultério. Uau! Parece que Gomer era a mulher de Oseias. Parece que Gomer tinha voltado à vida de prostituição e de adultério. Depois de ter casado com Oseias, ter tido filhos com Oseias. Parece que tinha voltado a esta vida de prostituição. E um facto interessante e também importante para ter noção é que
prostituição na Bíblia não fala necessariamente de vender o corpo por dinheiro. Não fala necessariamente disso. Pode ser isso, e há alguma discussão sobre se Gomer era de facto uma prostituta que vendia o seu corpo por dinheiro, ou se era uma mulher adúltera que tinha que ia tendo vários relacionamentos de adultério com vários homens. Prostituição é mais do que vender o corpo. Prostituição fala de vender o coração. Isso é prostituição, é vender o coração. E não tem necessariamente que ser por dinheiro. Pode ser por outras coisas. É tudo o que envolve vender o coração em troca de prazer fácil. Pode ser prazer sexual. E no caso da prostituição, no sentido clássico que temos aqui em Oseias, é isso. Né? Vender o coração por prazer fácil. Quando se vende o corpo, não dá para separar o corpo do coração. Há um mito na nossa cultura que diz que sexo é uma coisa e amor é outra. É mentira. Não há isso. Nós somos um só. Nós não somos máquinas. Quando damos o nosso corpo, o nosso coração está lá também. É mentira que podemos separar as coisas. Nós somos corpo, alma e espírito e todas essas dimensões do nosso ser estão ligadas. Não dá para desligar uma. Isso é um engano. Mas a área sexual aqui em Oseias fala de algo mais profundo e eterno. A questão física aqui do sexo fala de algo eterno. Fala da prostituição espiritual. Ou fala da vida espiritual, que pode ser vivida em prostituição. E esse era o problema maior do povo de Israel. E era isso que Deus estava a tentar mostrar com esta imagem da mulher de Oseias como mulher adúltera. Como Deus sendo traído por um povo adúltero. Um povo que se prostituía com outros amantes, além de Deus. Um povo que punha outras coisas em competição com Deus. E que ganhavam. E por isso é que eles eram infiéis. No coração deles. Então, prostituição na área sexual é nós darmos o nosso corpo para um relacionamento físico fora da aliança, de uma aliança eterna, fora de um compromisso de aliança. Por isso é que os cristãos que olham para a Bíblia e veem o que a Bíblia diz, há tantas limitações para o relacionamento sexual, para a sexualidade. Porque a sexualidade, Deus tem um ideal para ela. Deus tem um ideal para a sexualidade. Um ideal. E esse ideal é um relacionamento de aliança. Aliança. Não é por acaso que nos casamentos nós temos isto. Né? Isto é um símbolo muito bom daquilo que um casamento de facto é. Tudo o que for fora desta aliança é prostituição. E peço desculpa se estou a ferir alguma sensibilidade, mas é mesmo assim. É mesmo assim. Adultério, sexo antes do casamento, homossexualidade, pornografia, masturbação. Tudo que seja fora disto, do contexto da aliança eterna, é prostituição. Mas prostituição espiritual é algo mais profundo ainda. É vendermos o nosso coração a tudo aquilo que for, é vendermos o nosso coração a algo que não é Deus, para ter prazer fácil em troca, para ter prazer imediato em troca, para ter satisfação barata e imediata em troca. Tudo o que nós vendemos o coração e que toma o lugar de Deus, isso é prostituição espiritual. E é nesse sentido, e é isso que Deus quer revelar aqui em Oseias, através de Oseias. Esta imagem da mulher a trair o seu marido com vários homens. É a imagem de Israel a trair o seu Deus com vários amantes. E é a imagem nossa a trairmos o nosso Deus com falsos deuses. Já falamos de alguns exemplos na semana passada. Então, Deus deve ser o nosso único, Deus deve ser o nosso amante principal, o primeiro amante e o nosso amante eterno. Ele é o único amante eterno que nós temos.
Porque tudo neste mundo passa. Mas a nossa relação com Deus não passa. Nunca passa. E o versículo 1 continua. Nós estávamos a falar sobre identificar-nos. É a primeira coisa que temos de aprender. Os profetas são chamados para se identificarem com Deus. E a seguir, o versículo 1 continua e ele diz o quê? Deus diz o quê a Oséias? Faz como eu. Faz como eu, o Senhor, que amo os israelitas, apesar de se voltarem para outros deuses, desejosos das tortas de uvas. Tortas de uvas era provavelmente algo que era uma comida que era usada nos rituais a deuses pagãos, a falsos deuses. Não é? Agradável, coisas agradáveis ao paladar. Também havia orgias nos rituais de adoração aos falsos deuses, orgias sexuais. E tudo isso era prazer fácil e imediato que atraía o povo de Israel. Porque isso atrai. Não é? É fácil, é imediato e sabe bem. Não é? Porque se não soubesse bem, ninguém queria. Nem sequer era uma tentação. Mas Deus diz a Oséias, faz como eu. Faz como eu. Faz como eu. Ama, apesar de haver infidelidade. Ama essa mulher adulta como eu amo o povo que me trai. E os profetas são chamados para isso. Para amar, apesar da rejeição. Amar, apesar da traição. Nós somos chamados para ir buscar os infiéis. Os profetas de Deus são chamados para ir buscar os infiéis. Não apenas uma vez, mas uma e outra vez. Faz como eu. Faz como Ele. Temos que fazer como Deus. Nós somos chamados para ser como Ele. Para fazer o que Ele faz. Para amar como Ele ama. E só um amor incrível pode fazer isto. Não é? O que Oséias fez. Oséias foi porque ele perdoou. E ele foi à procura de restaurar o relacionamento. Só com o Espírito de Deus. Tem que se ter o Espírito de Deus para se fazer algo assim. Para amar desta maneira. Para ultrapassar a traição e perdoar. E atenção, que perdoar não significa que o relacionamento vai ser restaurado. Atenção, é muito importante isto. Porque às vezes nós achamos que o perdão é algo... Misturamos o perdão com a reconciliação. São coisas diferentes. Nós devemos perdoar. O nosso coração deve ser limpo de ressentimento. Mas só pode haver reconciliação se do outro lado houver disposição para a fidelidade. Se do outro lado não há disposição para a fidelidade, então não é viável a restauração do relacionamento. Não é viável a reconciliação. Isto é visível. O que é que aconteceu a Israel depois disto? Israel foi invadido e conquistado por outro império. Porque não se arrependeu. Deus ofereceu perdão, mas Israel rejeitou esse perdão e por isso não houve restauração do relacionamento. E connosco é igual. Deus, Ele oferece-nos o perdão. O perdão está oferecido, está garantido. Mas se nós não quisermos ter um relacionamento com Ele e sermos-lhe fiéis, nós não nos vamos reconciliar com Ele. O relacionamento não vai ser restaurado. Porque para haver perdão, depende de mim. Depende daquilo que eu quiser. Depende da forma como eu quiser que o meu coração se desenvolva. Depende da forma como eu quiser, depende do estado em que eu quiser que o meu coração esteja. Eu quero ter um coração limpo ou quero ter um coração cheio de ressentimento. Isso só depende de mim e eu tenho que fazer isso. Tenho que fazer isso num contexto de um relacionamento com Deus, porque eu, na minha carne, na minha força, não tenho essa capacidade. Eu preciso de Deus para perdoar genuinamente. Mas a reconciliação não depende só de mim. Depende do outro, que tem que estar disposto a retornar à fidelidade. Então não vamos misturar as coisas. Nós misturamos muitas coisas nas igrejas com esta cena do perdão. Achamos que o perdão
É uma lei que tem que ser imposta a qualquer... Para já achamos que o perdão é isso. É uma lei que tem que ser imposta e não percebemos que o perdão tem que ser fruto do amor de Deus. Tem que ser fruto da ação do Espírito de Deus. Ninguém pode ser obrigado a ser perdoado. Não é por força nem violência. É pelo Espírito do Senhor. Ninguém pode ser forçado a perdoar. O perdão é um caminho, mais do que ações concretas. É um caminho. Tem que ser voluntariamente escolhido. E nós misturamos as coisas. E depois também achamos que o perdão é sinónimo de relacionamento restaurado. Não é. Cuidado com isso. Tem que haver disposição para a fidelidade de ambas as partes. Para haver restauração do relacionamento. E quando não há, não é possível. E isto é complexo. Mas só com o amor de Deus é possível. Só com o amor de Deus é possível. Perdão genuíno. Porque há aquele perdão que é um travesti, não é perdão nenhum. É um travesti do perdão. É as pessoas deixarem-se abusar. É as pessoas dizerem, ok, magoaste-me, abusaste de mim, continua a abusar. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Isso é um travesti do perdão. Porque o perdão não significa que se tem que a pessoa tem que se deixar abusar. Não. E há pessoas que não têm nenhuma autoestima e não têm sentido de valor, não entendem o seu valor e se deixam abusar e acham que isso é de Deus. É mentira, não é de Deus, é do diabo. Porque quem abusa tem que ter consequências para o seu abuso. Não pode achar que é na boa, que é lícito. E se a pessoa se deixa abusar, quem abusa não vai entender que há consequências para o seu abuso. Mas nós somos chamados, de facto, para perdoar. Nós somos chamados para nos identificarmos com Deus e perdoar-nos. Como Jesus na cruz perdoou aqueles que o estavam a matar. Nós somos chamados para perdoar aqueles que nos mataram. Aqueles que mataram partes de nós. E Deus, Ele quer guiar-nos nesse caminho do perdão, de limparmos o nosso coração dos ressentimentos, porque o ressentimento só destrói quem o tem, quem o alimenta. Somos chamados para perdoar e somos chamados para amar, mesmo aqueles que nos magoam. Aqueles que rejeitam a nossa oferta de reconciliação. Então a pergunta para nós é esta: estamos-nos a identificar com Deus? Estamos no caminho do perdão, no caminho da reconciliação? Estamos a mostrar aos outros que... E há exemplos, isto dito assim, para algumas pessoas aqui, eu não conheço a realidade de cada um, mas pode ser algo profundamente insensível. Mas há exemplos incríveis de perdão. Mães que perdoam os assassinos dos seus filhos. Há vídeos no YouTube sobre isso. É alguma coisa boa na internet? Não é? Essas coisas. Mães que perdoam os assassinos dos seus filhos. Que mostram amor a pessoas que lhes tiraram tudo. Não é? E isso é sobrenatural. É o caminho do perdão de Deus. E nós somos chamados para andar nessa dimensão sobrenatural. Oséias, ele não apenas perdoou, ele não apenas foi buscar a sua mulher adúltera, ele fez mais do que isso. Ele pagou para a recuperar. No versículo 2, recuperei então a minha mulher por 15 moedas de prata e 600 litros de cevada. Ele pagou para recuperar a sua mulher. Ele pagou, já agora, esta quantia era menos de metade do valor de uma escrava. Foi um preço pequeno, mas ele pagou. Pagou provavelmente o que lhe pediram. Ele nem sequer tinha a obrigação de ir buscá-la, quanto mais de pagar para ter de volta a sua própria mulher. Mas este
Este é o tamanho do amor de Deus. Este é uma pequena amostra do amor de Deus. Porque o verdadeiro tamanho do amor de Deus é Deus ter dado o seu próprio Filho. Ele não deu 15 moedas de prata. Ele pagou a vida do seu próprio Filho para trazer de volta aqueles que estavam em adultério com Ele. Para trazer de volta os infiéis que o tinham traído. Nós. Ele não pagou 15 moedas de prata. Ele pagou tudo. Ele pagou o mais alto preço. Porque essa é a dimensão do amor de Deus por nós. Para ir buscar os infiéis. Que lhe pertencem por direito. Porque nós somos criação dele. Pertencemos-lhe por direito. Mas ele pagou para nos reconciliar com ele. E isso leva-nos à segunda coisa que nós temos de aprender para os profetas. Os profetas do Senhor são chamados para anunciar o seu amor. Identificar-se com ele e anunciar o seu grande amor. Em Colossenses 2, diz que Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo a exigência da lei. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Deus, Ele anulou a nossa conta, as nossas dívidas que tínhamos com Ele, todas as infidelidades que cometemos, todas as traições que nós cometemos, todos nós. Que ninguém aqui se engane a si próprio. Todos nós somos culpados de infidelidade para com Ele. Mas Ele pegou nessa lista toda de infidelidades e Ele anulou-a e pregou-a na cruz. Está lá, está na cruz, está pregada. O que é que nós temos que fazer? É receber esse incrível amor e manifestá-lo na nossa vida, anunciá-lo, sermos testemunhas desse amor. Então, que coisas loucas é que nós temos feito para manifestar esse amor? Que coisas inesperadas. Oséias pagou pela mulher, pela sua própria mulher. Uma mulher adúltera. Que coisas loucas e absurdas é que nós estamos a fazer por amor? Que coisas inesperadas é que nós estamos a fazer por amor? Porque o amor de Deus é isso. O amor de Deus é fazer aquilo que menos se espera. É dar a mão à pessoa que menos merece. É ajudar a pessoa mais desagradável de todas lá no trabalho. É convidar para jantar as pessoas que menos queremos. É convidar para jantar as pessoas em cuja companhia nós temos menos prazer. São as coisas loucas que o amor de Deus faz. E são coisas pequenas comparadas com esta. Não é? Tudo é pequeno comparado com aquilo que Deus fez. A coisa mais louca, dar o seu próprio filho para resgatar infiéis, inimigos dele. Então que coisas loucas é que nós estamos a fazer? Por amor. Em amor. Que oportunidades é que estamos a aproveitar para manifestar esse amor? Agora, muito importante é que nós somos chamados para manifestar esse amor, para viver esse amor, para receber esse amor. Mas esse amor é um amor que tem consequências. Que deve ter consequências. E essas consequências são uma vida de fidelidade. Nós, os profetas do Senhor, são chamados para anunciar a fidelidade que Ele pede de quem se relaciona com Ele. Quem se relaciona com Deus tem uma coisa que Deus pede. Uma coisa só. Fidelidade. É a única coisa que Deus pede de quem se relaciona com Ele. Fidelidade. Em todas as áreas da vida. É uma só, mas é tudo. Fidelidade em todas as áreas da vida. Oséias disse a Gomer, versículo 3. Viverás comigo por muito tempo, disse ele à mulher adúltera. Não pratiques a prostituição, nem te entregues a homem algum, e eu farei o mesmo para contigo. Viverás comigo muito tempo, mas não pratiques a prostituição, nem te entregues a homem algum. Então, vamos nos reconciliar, mas para vivermos uma vida diferente. Vamos nos reconciliar, não para termos uma licença para fazermos isto todas as vezes que quisermos, mas para vivermos uma vida de fidelidade. É isso que Deus nos diz a nós. Foi isso que Deus disse ao povo de Israel. Ser fiel, é isso que Deus nos diz a nós. Eu salvei-te, eu dei-me por ti, eu dei tudo por ti. Agora
recebe isso e vive uma vida de fidelidade neste casamento. É esse compromisso que nós assumimos quando casamos com Deus. É esse compromisso que nós assumimos como quando nós casamos com aqueles que são casados com o seu cônjuge. Nós assumimos um compromisso de fidelidade. Qual é a transcendência disso? Perceber que num casamento temos que ser fiéis. Qual é a transcendência de perceber que no casamento com Deus nós temos que lhe ser fiéis? E que não é tudo na boa e podemos fazer o que quisermos e dar as facadas que quisermos nesse casamento. Porque é que nós seremos infiéis se nós estamos num compromisso de fidelidade? Claro que nós estão a pensar, de certeza, nós não conseguimos ser 100% fiéis. Mas é como eu disse no início, a reconciliação está lá disponível todos os dias. Então as nossas infidelidades do dia-a-dia, há uma solução imediata para isso. Reconcilia-te com Deus, a reconciliação está à disposição. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos as nossas infidelidades, e Ele é fiel e justo, Ele é fiel para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. Ele perdoa-nos, Ele purifica-nos, Ele restaura-nos, mas nós temos que lhe levar as nossas infidelidades a cada dia e deixarmos que Ele purifique a nossa vida. Não para continuarmos a andar em infidelidade, mas para termos uma vida de fidelidade. E essa é a terceira coisa. Não é? Somos chamados para anunciar aquilo que Deus pede a quem entra no relacionamento com Ele. E o que Deus pede é fidelidade. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro 1. Primeira de Pedro 1, vamos ler do versículo 14 ao versículo 22. Diz assim: como filhos obedientes a Deus, não sigam aqueles vícios de outrora, quando viviam na ignorância. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fazem, assim como Deus que vos chamou é santo. Pois a Escritura diz: sejam santos, porque eu sou santo. Se invocam como Pai aquele que julga cada um conforme as suas obras, sem fazer distinção de pessoas, então tenham-lhe respeito enquanto vivem neste mundo. Saibam que foram resgatados daquela vida inútil que tinham herdado dos antepassados. E não foi pelo preço de coisas que desaparecem, como a prata e o ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Ele tinha sido destinado para isso ainda antes da criação do mundo e manifestou-se nestes últimos tempos para nosso bem. Por meio dele, creem em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou. E assim a vossa fé e esperança estão postas em Deus. Aceitando a verdade, ficaram purificados para amarem sinceramente os irmãos na fé. Tenham, pois, amor uns aos outros de todo o coração. Tem a passagem aí? Então, vejam no versículo 14. Fomos libertos dos vícios de outrora. Para quê? Para continuarmos nos vícios de outrora? Não. Para sermos santos, como Ele é santo. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fazem, assim como Deus que vos chamou é santo. Versículo 17. Se invocamos como Pai aquele que julga cada um conforme as suas obras, sem fazer distinção de pessoas, se invocamos Deus como Pai, então tenhamos de respeito enquanto vivemos neste mundo. Se Ele é nosso Pai, então vamos respeitá-lo como Pai. No versículo 18 diz que fomos resgatados de uma vida inútil. Fomos resgatados de uma vida inútil. Isto é... Nós temos que entender porque é que temos que dizer adeus aos vícios de outrora. Não é para sermos infelizes, é o contrário. É para sermos felizes. Porquê é que a Bíblia nos mostra tanta limitação, por exemplo, na sexualidade, como estávamos a falar? Não é para a nossa infelicidade, não é para nós sermos infelizes, é para nós sermos felizes. É porque Deus tem um ideal para nós. Ele criou-nos com esse ideal em mente.
E nós só vamos ser felizes quando esse ideal for cumprido na nossa vida. Daí todas as limitações. Daí haver um ideal exclusivo, que é nós vivermos a nossa sexualidade no contexto de um relacionamento de aliança eterna. Se aceitamos a verdade, versículo 22, e ficarmos purificados, se fomos feitos filhos de Deus, foi para viver uma vida de amor. Amor pelos outros. Versículo 22 diz: fomos purificados para amar sinceramente os irmãos na fé. Tenham, pois, amor uns aos outros de todo o coração. Santidade é isso. Nós estávamos a falar a semana passada que o pecado é falta de amor. Podemos definir o pecado como falta de amor. Falta de amor é pecado. Pecado é falta de amor. De amor real, de amor genuíno, o amor de Deus. E a santidade é o contrário disso, é a abundância de amor. Santidade é amor. Não é para sermos santarrões, hipócritas, fariseus. É para amarmos. Santidade é amar. E tudo o que for falta de amor é o contrário de santidade, é pecado. E quando somos infiéis, nós estamos a destruir a nossa própria vida. A infidelidade destrói a nossa vida. A infidelidade não é para nos... A infidelidade parece uma coisa boa. Parece uma coisa boa. Mas é para destruir a nossa vida. Pode dar prazer no imediato, mas é para destruir a nossa vida. E Israel descobriu isso. Israel descobriu isso. As consequências da infidelidade. Versículo 4, se voltarmos a Oséias. Se voltarmos a Oséias 3. Diz: também o povo de Israel ficará por muito tempo sem rei, sem chefes, sem sacrifícios, sem monumentos religiosos, sem insígnias, sem dados para oráculos. Sem rei significa ficar desprotegido, ficar nu. Esse é um fruto da infidelidade. Quem escolhe um caminho de infidelidade, quem quer seguir nesse caminho de infidelidade, fica desprotegido. Fica sem rei. Sem chefe. Fala de visão do futuro. Quem não tem chefe, segue quem? Não sabe, anda sem rumo. Não tem visão para o futuro. Sem sacrifícios. Sacrifícios era o centro da vida espiritual do povo de Israel. E ficar sem sacrifícios é ficar com uma vida espiritual miserável. Seca. Uma vida seca espiritualmente. A infidelidade produz isso. Um caminho de infidelidade produz isso. Sem monumentos. Ficar sem monumentos significa ficar sem referências. Sem memória. Porque os monumentos são isso. Os monumentos são para lembrar. E o povo de Israel ficar sem monumentos significa que ficou sem memória. A infidelidade produz isso. Ficou sem memória, sem referências. Sem memória de quem Deus é, daquilo que Deus fez. Sem insígnias. As insígnias eram ornamentos nas vestes dos sacerdotes. Insígnias significavam autoridade. E quem escolhe um caminho de infidelidade fica sem autoridade. Sem nenhuma autoridade. Não tem legitimidade para ensinar outros. Perde isso. A infidelidade produz isso. Sem dados para oráculos. Esta expressão confunde até os estudiosos, mas pode significar alguma coisa que era feita para consultar a vontade de Deus, para perceber a vontade de Deus. E quem escolhe um caminho de infidelidade fica sem noção da vontade de Deus. Não consegue discernir a vontade de Deus. São os frutos da infidelidade. E quando nós percebemos que a infidelidade tem consequências, mais facilmente percebemos que esse não é o caminho. E glória a Deus pelas consequências da infidelidade. Porque se a infidelidade não tiver consequências, o que é que vai acontecer? Nós vamos achar que é na boa e vamos achar que esse caminho é bom. E não é. Porque tem consequências. Glória a Deus pelas consequências. Porque isso leva-nos a entender que não pode ser esse o caminho, que esse não é um caminho bom para nós. É como quando nós disciplinamos uma criança. Aqueles que são pais entendem isso bem. Não é? Disciplinamos uma criança porque entendemos que ela tem que entender que não há, entendemos que ela tem que perceber que há consequências para as coisas erradas.
Porque se ela não entende isso, ela vai crescer e vai ser atropelada pelo mundo. Porque vai estar sempre a fazer as coisas erradas e depois vai descobrir que afinal havia consequências. Os pais não quiseram dar-lhe essas consequências e por isso comprometeram-lhe o futuro todo. E essa é a realidade de muitas famílias. Onde os meninos, ninguém contraria os meninos. Os meninos são os reizinhos. É tudo muito bonito. Não dá trabalho. Assim não dá trabalho. Eles fazem o que querem. Não é? Mas depois, quando crescem, descobrem que afinal isso era uma completa distorção da realidade. E que a realidade é que há consequências. E a vida encarrega-se de revelar essas consequências. E Deus mostra essas consequências. Quando percebemos que há consequências, nós ganhamos um coração de temor. Um coração que percebe que é preciso ter cuidado. Não pode ser de qualquer maneira. Porque a gente, se for fazer de qualquer maneira, nós vamos partir tudo. Nós vamos destruir a nossa vida. E começa com coisas pequenas. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos espetar. E o povo de Israel percebeu isso. Versículo 5. Mais tarde, o povo de Israel, mais tarde quando? Depois de serem invadidos, depois de perderem a sua terra, depois de serem exilados, depois de haver um genocídio, depois de todas as consequências, mais tarde, o povo de Israel voltará a procurar o Senhor seu Deus e o descendente de David para seu rei. No futuro procurarão com todo o respeito o Senhor e os seus favores. O povo de Israel, quando se viu sem nada, então percebeu que tinha de procurar. Procurou e queria um rei que restaurasse o reino de Israel, um descendente do rei David, para trazer Israel para a sua antiga glória. Mas Deus tinha outro plano. Deus tinha um plano melhor. Não um descendente de David que fosse o rei do reino restaurado de Israel, mas o descendente de David que seria o rei eterno de todos aqueles que quisessem crer nele, de todas as línguas e nações. Cristo. Esse é o plano de Deus. Então, Cristo é a nossa esperança no meio do turbilhão. Ele é a nossa esperança no meio no meio de tudo aquilo que sejam frutos da nossa infidelidade. E se há frutos da infidelidade, só há um caminho. Já começamos a entender que há um caminho só. E esse caminho qual é? É voltar a procurar o Senhor nosso Deus. Então volta a procurar o Senhor teu Deus. Vamos voltar a procurar o Senhor nosso Deus. Se há áreas na nossa vida em que percebemos que estamos a ser infiéis, só há um caminho. É pedir perdão, voltar a procurar o Senhor nosso Deus. E desfrutar da reconciliação que Ele oferece, do perdão que Ele oferece, da liberdade que Ele oferece.